Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal SOS Engenharia. Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre o assunto de treliças. Nós daremos abertura a uma série de videoaulas que vai tratar somente sobre esse elemento. Na aula de hoje eu trouxe 10 conceitos gerais e fundamentais sobre esse tipo de estrutura. Eu espero que você esteja curtindo e espero que você esteja acompanhando toda a nossa série de videoaulas, porque no final desse estudo teórico sobre estruturas, nós falaremos sobre pré-dimensionamento e dimensionamento de estruturas usuais de concreto armado. Fique conosco nos próximos minutos e nós discorreremos juntos esse assunto de total importância para a engenharia civil. Pessoal, conceito número 1 e essencial para o estudo sobre as treliças. Primeira coisa, quando nós analisamos a estrutura de uma treliça, pessoal, nós não levamos em consideração cisalhamento e flexão nas barras. Nós só levamos em consideração as flexões e as compressões dessas barras. Esse é o conceito fundamental básico número 1. As barras de uma treliça só estão submetidas a tração ou compressão, nunca cisalhamento e flexão. Então, não possuem diagramas de esforço cortante e de momento fletor, ok? Somente esforço normal nas barras. Conceito fundamental número 2, pessoal. Quando nós analisamos um sistema composto por uma treliça, nós estamos falando de um sistema reticulado. O que significa um sistema reticulado, pessoal? Significa que todas as barras desse sistema, ela é composta, no caso, por nós. Esses nós da estrutura tornam a estrutura uma estrutura reticulada. Então, se nós estamos falando de uma estrutura reticulada, ou, no caso, uma estrutura treliçada, se nós temos uma força aplicada nessa estrutura, nós teremos reações de apoio nesse sentido, que vão restringir essa carga aplicada na minha estrutura. No entanto, mesmo essas forças restringindo aquela solicitação daquela carga, nós iremos ter um sistema com deslocamento mais ou menos assim. O que seria então esse conceito número 2, pessoal? Seria dizer o seguinte, que todo sistema reticulado composto por um quadro fechado, ele é deformável. Se ele é deformável, ele é instável. Então nós diríamos que internamente, se você for olhar essa estrutura, ela possui aqui um sistema isostático de reação de apoio. No entanto, quando nós olhamos internamente, essa estrutura é uma estrutura hipostática. Quer ver? Olha só, se nós fôssemos contar aqui as barras, nós teríamos então aqui a barra 1, a barra 2, a barra 3 e a barra 4. Nós contamos 4 barras aqui, ok? O apoio de segundo gênero, ele equivale a 2 barras. O apoio de primeiro gênero equivale a 1 barra. Segundo gênero, 2 incógnitas, porque nós temos aqui horizontal em A e vertical em A. E apoio de primeiro gênero, 1 incógnita apenas, porque nós só temos vertical no ponto que é analisado. Então, se nós somássemos as incógnitas aqui, nós teríamos a N1, N2, N3 e N4, 2 incógnitas no ponto A e 1 no ponto B. Portanto, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui 7 incógnitas. 7 incógnitas para este tipo de problema, para esse tipo de estrutura. Então aqui nós temos 7 incógnitas. Como nós resolvemos esse tipo de problema, pessoal? Para nós sabermos se essa estrutura ela corresponde a uma estrutura isostática ou hipostática ou hiperestática, nós precisamos contar os nós dessa estrutura e multiplicar por 2, a famosa regrinha do 2 vezes n, que é 2 vezes o número de nós. Então nós temos o nó 1, 2, 3, 4. Então se eu fizer essa conta, vai dar 2 vezes o número de nós, que é 4, logo eu tenho 8. Então eu tenho 8 equações, olha só, eu tenho 8 equações para resolver 7 incógnitas. Então se eu tenho um número de equações maior do que o número de incógnitas, o que acontece? Eu tenho uma estrutura hipostática. Se eu tenho uma estrutura hipostática, essa estrutura ela é deformável, se ela é deformável, ela é instável. Ok? Então esse é o segundo conceito sobre treliças, tá? Treliças formadas por quadros abertos, eles possuem estruturas hipostáticas instáveis, ok? Quando nós temos um número de equações menor do que o número de incógnitas, nós teríamos então uma estrutura que seria do tipo hiperestática, ok? Conceito fundamental número 3. Assim como a semelhança do conceito número 2, que diria
que todo sistema que possui quadros abertos ele é deformável e instável, assim nós também podemos dizer que todo sistema que é reticulado e ele possui essa estrutura de formação, isso daqui, a semelhança, né, do que nós discorremos no exemplo anterior, ele é indeformável e estável. Então, para esse tipo de estrutura, pessoal, nós temos que ela é indeformável e estável, à semelhança do conceito fundamental número 2, que diria que todo quadro aberto ele é deformável e instável. Se ele possui esse tipo de formação, ele é indeformável e estável. Mesmo que ele não tivesse essa geometria de formação, mas que ele possuísse quadros triangulares fechados e não fosse quadros abertos, ele teria esse mesmo conceito aplicado, ok? Conceito fundamental número 4, pessoal. Nós vamos chamar de treliça todo sistema reticulado que possua cargas aplicadas exatamente nos seus nós, certo? Nós não chamaremos de treliça para este estudo em específico, nós trataremos disso no estudo posterior, cargas aplicadas diretamente nas barras. Isso nós não consideraremos. Para o nosso estudo sobre treliças, nós consideramos que as cargas estão aplicadas exatamente em seus nós, ok? Conceito número 5, pessoal. Para o estudo que nós traremos sobre treliças, como dito no conceito número 4, nós consideraremos apenas as cargas aplicadas em seus nós. Não significa dizer que cargas aplicadas fora dos nós descaracterizam o elemento treliça, tá? Nós simplesmente não iremos considerar as cargas que estão locadas fora desses nós, porque para o estudo das treliças que nós traremos para este tipo de estudo, elas não serão consideradas. No entanto, mesmo que eu não tivesse cargas concentradas nos nós e teria cargas concentradas nas barras, esse elemento também é chamado de treliça, mas ele não será discorrido nos exemplos que nós traremos aqui, ok? Conceito fundamental número 6, pessoal. Nós consideraremos que todo sistema reticulado que possua quadros abertos, ele é deformável e instável. Quadros abertos é deformável e instável. E todo sistema reticulado composto por triângulos, então qualquer polígono que não seja um triângulo será considerado como deformável e instável. E qualquer figura composta por triângulos aqui, ó, nós chamaremos ela de indeformável e estável. Ok? Esse é o conceito número 6. Conceito número 7, pessoal. Levando em consideração custo-benefício, quando nós temos estruturas que solicitam maiores vãos ou estruturas que estão submetidas a maiores carregamentos, nós sempre teremos as treliças como a melhor relação custo-benefício. Por quê, pessoal? Por estes fatores: material empregado, mão de obra utilizada e equipamentos de execução. Quando nós levamos em consideração essa relação entre material, mão de obra e equipamento, nós temos as treliças sempre melhores cotadas como custo-benefício, tá? Nós também teremos outras estruturas que serão analisadas em outros vídeos, né, em outras videoaulas, só que elas possuem sempre o fator equipamento ou o fator mão de obra qualificado, né? São estruturas que exigem uma maior especialidade. As treliças são facilmente executadas por qualquer mão de obra treinada, né? Uma mão de obra treinada e bem dirigida. São estruturas, então, que vencem grandes vãos e que vencem grandes cargas, ok? Conceito fundamental número 8, pessoal. Por serem estruturas que estão submetidas apenas a tração e compressão, não estão submetidas a cisalhamento e flexão, são mais utilizados os materiais madeira e aço. Por quê, pessoal? Porque são materiais que se comportam de forma muito semelhante tanto à tração quanto à compressão. No caso do concreto, nós temos um elemento que ele não resiste muito bem à flexão, mas resiste muito bem à compressão. Então, logo, uma treliça que possui carregamentos diversos em banzo superior e inferior, deve ser utilizado, então, um material que possua características semelhantes, tanto para a tração quanto para compressão. Por isso que madeira e aço são os materiais mais utilizados nesse caso. Conceito número 9. As treliças, pessoal, em sua grande maioria, são elementos sempre
isostáticos, tanto externamente como internamente, né? Claramente, porque se nós tivéssemos uma estrutura que internamente ela é hipostática, automaticamente ela se torna uma estrutura deslocável e deformável, e não é um tipo de estrutura viável para a análise tipo treliçada, né? Reticulada. Agora, pessoal, se nós temos a grande maioria de treliças, né? Em sua maioria são estruturas isostáticas, são arranjos estruturais isostáticos, automaticamente a grande minoria são de hiperestáticos, tá? No caso dos quadros, que nós já analisamos ali em alguns exemplos anteriores, nós traçamos junto exercícios de quadros isostáticos. Só que a maioria dos quadros, eles são hiperestáticos. Inclusive, os arranjos estruturais mais usuais que nós temos à nossa volta são arranjos hiperestáticos. Não é o mesmo que acontece com as treliças. Quando nós olhamos à nossa volta, a maioria das treliças, elas são elementos isostáticos. Por quê? Isso vem derivado da sua lei de formação, porque quando nós partimos da lei de formação das treliças, nós vamos sempre incorrer em uma estrutura isostática e indeformável. Já no caso das estruturas usuais, nós temos sempre, em sua grande maioria, estruturas hiperestáticas, porque elas não dispõem da mesma lei de formação. Vamos agora ao último conceito sobre treliças. Último conceito fundamental sobre o estudo de treliças. Parabéns por ter chegado até este ponto, pessoal. Isso demonstra o seu comprometimento no aprendizado sobre o assunto de estruturas. Parabéns. Agora, no último conceito fundamental, nós temos o seguinte, pessoal, os métodos de cálculo. Os métodos de cálculo, eles se dividem em dois principais, tá? Que é o método de Ritter, que é um método analítico. E nós temos o método de Cremona, que é um método de análise gráfica. Então nós temos o método de Ritter, também chamado de método das seções. Para esse tipo de análise, nós vamos usar um tipo de análise analítica, né? Nós vamos utilizar números. E para o método de Cremona, nós utilizaremos um tipo de análise gráfica. Também nós temos o mais usual de todos, e o meu preferido neste caso, o método dos nós, pessoal, que nós vamos levar em consideração aqui alguns critérios e algumas convenções para análise por este tipo, que também é analítica. Nós vamos falar sobre esse método nas aulas posteriores, tá? Nas nossas duas próximas aulas nós falaremos sobre o método das seções, né, o método de Ritter e o método de Cremona, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, pessoal. Na nossa próxima videoaula agora, nós falaremos sobre o método de criação de treliças e também falaremos sobre a classificação dessas estruturas, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de colocar aqui embaixo os seus pareceres, né, as suas dúvidas, informações, críticas sobre as nossas videoaulas. Também deixe seu like no nosso vídeo, que vai acrescentar muito para o nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe o nosso material. É isso que nós te pedimos em forma de agradecimento. Até a próxima oportunidade.